Olá, boa noite. Está no ar o UX TV Notícias. Acompanhe os destaques da edição desta sexta-feira. Descriminalização da maconha encerra a série de reportagens sobre drogas. O que os eleitores de Caxias do Sul pensam sobre o projeto que aumenta o número de parlamentares na Câmara Municipal? Veja a partir de agora. Treze votos favoráveis garantiram a aprovação em primeiro turno do projeto de emenda à Lei Orgânica do município de Caxias do Sul, que prevê 23 vereadores para as próximas legislaturas. Atualmente são 17. Os parlamentares justificam o aumento como sendo legal, já que tem como base a emenda constitucional número 58 de 2009. Alguns eleitores estão se mobilizando contra o projeto. Felipe e Karine abordam as pessoas na rua com uma finalidade. Assinar um abaixo-assinado contra o aumento do número de vereadores em Caxias. É só nome e identidade. Eles estão recolhendo assinaturas em protesto contra o aumento do número de vereadores em Caxias do Sul, de 17 para 23 parlamentares, válido para a eleição de outubro de 2012. A gente entende que o gasto que o município vai ter com esses vereadores extras, eles trariam um retorno muito maior para a comunidade se fosse investido em outras áreas de maior carência. A citar como exemplo saúde, segurança, educação, esse tipo de coisa. E eu fiquei também um pouco chocada porque eles disseram que não queriam fazer assembleia, não queriam ouvir a opinião dos eleitores. Então a gente decidiu fazer alguma coisa. No começo eu ouvi bastante assim, não adianta, não vai adiantar nada. Tudo bem, não pode adiantar, mas pelo menos eles vão ver que a gente está de olho, né? O presidente da Câmara, Marcos Daneluz, do PT, é favorável ao aumento e defende que assim haverá um vereador para cada 20 mil habitantes. Defendo os 23 vereadores porque em 2 anos, de uma forma muito transparente, nós nos preparamos para isso, à luz clara, a sociedade sabendo e todos os nossos vereadores sabendo. Portanto, acho que é legítimo essa representatividade. Eu acho que a possibilidade do aumento do número de vereadores nesse momento vai garantir a possibilidade que um líder comunitário, que um líder metalúrgico, que um líder do comércio, que um líder rural, pessoas que dificilmente teriam oportunidade de se eleger, pessoas que dificilmente participariam do processo democrático de eleições, vão ter pela primeira vez agora a possibilidade de uma renovação, a possibilidade de se verem representados no parlamento. A matéria já foi aprovada em primeiro turno e retorna ao plenário daqui a 10 dias. Caso aprovada, os gastos com 6 vereadores e mais 2 assessores, que cada um tem direito, aumentam em cerca de R$ 77 mil ao mês, já que os vencimentos de cada parlamentar chegam a R$ 7.600 por mês. Eu acho que é muito inoportuno a gente ficar discutindo o salário do vereador como uma condição básica para a sustentação do parlamento. Nós temos que fazer uma análise profunda dos custos das casas legislativas, né, com seus funcionários, com seus equipamentos, com seus instrumentos. Eu acho que é supérfluo nesse momento a discutir apenas um salário de vereador que não tem 13º, um salário de vereador que não ganha férias, não tem férias remuneradas, um salário de vereador que não tem nenhum outro penduricalho, como é o caso de Caxias do Sul, um salário de vereador onde ele não tem despesas para fazer representatividade, quando vai a festas, quando compra a rifa, quando coloca gasolina no seu carro. O salário, aliás, que não é salário, o subsídio ou o vencimento do vereador já está incluído todas essas despesas que ele tem do seu mandato. Então, eu acho que essa é uma discussão profunda que temos que fazer, ou de aumentar, ou de diminuir. Eu quero dizer hoje que se os salários do vereador em Caxias do Sul, se fossem equiparados ao que diz a lei, por exemplo, que é o ganho de 60% do que ganha um deputado, o salário em Caxias do Sul devia estar hoje em torno de R$ 12 mil, porque a Constituição permite. O cálculo das novas vagas foi feito com base nas regras da proposta de emenda constitucional e em dados do último IBGE sobre a população brasileira. Mas será que o povo, o eleitor, concorda em aumentar o número de vereadores? Sou contra também, né? Isso aí eles só prometem e não cumprem com a palavra, né? Tiram a base nos bairros aí, o jeito que tá, né? Você acha que aumentar mais 6 vereadores na próxima eleição vai resolver alguma coisa? Olha, vai continuar a mesma coisa. Eu acho que é desnecessário, né, esse aumento. Eu acho que a quantidade que a gente já tem, na verdade, somos nós que pagamos, né? E a gente tem que lutar, né, por uma coisa que é para o povo todo, né, a sociedade. Eu não concordo. Que já tem o suficiente.
Se eles trabalharem bem, não é o número, mas sim a qualidade de quem trabalha. Porque eu acho que poucos fazem mais, não precisa muitos. Não vai resolver, não. Os poucos que estão lá têm que fazer bastante. Não os muitos que vão querer para lá atrasem o empreguismo. É desnecessário porque Caxias, a proporção de habitantes por vereador já está correta, entendeu? Eu acho que não tem necessidade. A atuação deles não é tão boa assim para ter mais e o salário é muito alto também. Um 9 chegaria. O que o senhor acha da atuação dos vereadores aqui em Caxias? Está regular, não está muito boa, não. Tá, e a população tem o direito, sim, de se manifestar. Em seguida tem o quadro Sinais do Clima aqui no UX TV Notícias. Os sinais do clima de hoje é sobre a relação que pode existir entre o aquecimento global, mudanças climáticas e o uso de agrotóxicos com o desaparecimento das abelhas. Hoje, os sinais do clima veio até um apiário. A gente veio, na verdade, falar a respeito de uma notícia que está alarmando o setor. É o desaparecimento das abelhas. Pesquisadores estão dizendo que este fenômeno está ocorrendo no mundo inteiro. E aqui em Caxias do Sul a gente também está sentindo. Este fenômeno, segundo estes pesquisadores, se chama de distúrbio do colapso das colmeias. Para falar mais sobre isso, eu estou então com dois produtores, o Antônio e o André. Queria começar conversando contigo, Antônio, para saber, na verdade, o que a gente pode imaginar, o que poderia estar ocasionando esse desaparecimento das abelhas? Isso é uma verdade, está acontecendo esse fenômeno a nível do mundo inteiro e Caxias do Sul, a nossa região, Rio Grande do Sul, o Brasil, não foge dessa realidade. O maior fator, o principal fator é o uso indiscriminado de agrotóxicos. A gente também, eu acabei lendo alguns artigos que falavam a respeito disso e se falava também num percentual aí menor, mas também influenciava a questão das mudanças climáticas. Você estava me falando enquanto nós nos dirigíamos para cá da questão do manejo, do cuidado que tem que ter. Queria que você repassasse para quem está nos assistindo. Certamente. As variações climatológicas, mudanças bruscas de temperatura, de umidade, de chuvas, de frio, podem interferir realmente na criação de abelhas. Mas eu diria assim, que o manejo adequado com a criação de abelhas, com as abelhas, mantendo elas nas épocas de escassez com alimento estimulante, alimento que quando a gente colhe o mel dessas abelhas, a gente está tirando aquela reserva que as abelhas guardam para se suprir de alimento nas épocas de escassez. Então o apicultor precisa fazer manejos de reposição de alimento dentro dessas colmeias para que elas tenham alimento na entre-safra. Ok. Esse apiário em que nós estamos fica aqui em Monte Ibérico e ele pertence ao André. André, você é apicultor há quanto tempo já? Eu sou apicultor já desde o ano de 2000. Aí eu comecei como um hobby, né? E hoje eu tenho como uma principal atividade. Eu tenho aqui um exemplo clássico de um apiário que eu tinha aqui em torno de 20 colmeias, certo? Hoje estão em 7 devido a esse problema que nós estamos tendo com o desaparecimento das abelhas. Né? E tu atribui, como o Antônio estava falando, e as pesquisas, principalmente a questão do agrotóxico, de repente algum pouco também a questão do clima. Tu também acredita que se deva a isso? A nossa suspeita toda é em cima disso, né? A gente acredita que realmente o agrotóxico está sendo usado de uma forma talvez incorreta, muito agrotóxico, e está prejudicando sim. E a questão da polinização? Porque quando a gente fala em abelha, a gente pensa sempre no mel, mas ela também é responsável pela polinização, quer dizer, muito do alimento que tem na nossa mesa vem do campo e vem desse trabalho que as abelhas também fazem. Acho que a gente pode ter um problema aí com esse desaparecimento da falta até de alimento, ou eu estou sendo radical demais? Então, esse ano aqui já houve problemas assim, com a polinização de falta de enxame, certo? Os mesmos que colocam o agrotóxico estão precisando das nossas abelhas, né? Então, é muito importante, sim, a polinização, que comprovado que é em torno de 80% a mais a safra de quem tem as abelhas em suas plantações, né? Okay, obrigada, André. Antônio, queria te perguntar o seguinte, tem uma época para a retirada do mel, né? Não é assim a qualquer época do ano que se pode fazer essa retirada? Perfeito, perfeitamente. O mel ele é oriundo do néctar das flores. E na nossa região nós temos néctar de flores na primavera. Então a colheita do mel se dá a partir da primavera
Maravilha. E agora a gente vai ficar sabendo como é que fica o tempo para esse fim de semana. A matéria que você acabou de ver foi gravada na quarta-feira, lá na propriedade do André, quando o tempo deu uma abertura e a gente pôde, enfim, realizar a gravação deste material. Depois, na sequência, a chuva veio e ela deve ficar por aqui até pelo menos metade da semana que vem. Por isso, a tendência do tempo para este fim de semana é de chuva generalizada em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Aqui na Serra, inclusive, a gente tem chance aí de inundações e as temperaturas também vão baixar. Nós por aqui vamos sentir com mais intensidade essa mudança a partir da metade de domingo. A mínima neste fim de semana aqui em Caxias do Sul deve ser de 10 graus e a máxima em Gramado deve chegar a 18. Depois do intervalo, você confere a última reportagem da série sobre drogas. Hoje o assunto é a descriminalização da maconha no Brasil. Na última reportagem da série sobre drogas, hoje vamos refletir sobre o debate que iniciou no Brasil a respeito da descriminalização da maconha. Um tema que, segundo o sociólogo e ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, deve ser levado a todas as... Nas ruas, há a confirmação de que o assunto é polêmico. Qual a sua opinião sobre a descriminalização do uso da maconha no Brasil? Olha, prefiro não opinar. Prefiro não opinar sobre esse assunto. Por quê? Não, na verdade, eu acho que é um assunto que acaba sendo polêmico e algumas pessoas aceitam, outras não. Então eu sou imparcial, na verdade. Eu tenho uma opinião faz tempo, talvez pela experiência de vida e minha idade, eu acho que aquele que usa maconha tem que ser penalizado. Certo? Deve ir preso também. Por quê? Porque senão ele vai usar maconha, ele vai ser, depois que está viciado, vai ser atendido pelo nosso sistema de saúde, que é nós que vamos pagar o vício dele. Como as pessoas demonizam, elas taxam assim, como eu fumo um baseado, eu sou discriminado como se eu fosse um estrupador ou um ladrão de banco ou um cara que assassinou as pessoas. É isso, eles criam uma coisa assim que não tem nada a ver. É uma alternativa, você mandar para a cadeia o usuário, mas você resolve o problema, você vai construir cadeia para tantos usuários. Tem uma cadeia do mundo que não tem a droga. Não existe o usuário de maconha, existem vários tipos de usuários de maconha. Você tem hoje, pessoas que utilizam, pessoas que, enfim, que naquilo que nós chamamos de normalidade levam uma vida normal. Trabalham, estudam, enfim, e recorrem ocasionalmente ao uso da maconha. Tem aquele outro usuário que é o usuário, enfim, dependente e que transforma a sua vida, ele vive em função de. E aí é esse que vai, enfim, entrar naquele circuito do tráfico. Eu acho que iam estar dando oportunidade de cada vez mais as pessoas consumir. E o tráfico de drogas cada vez ia aumentar mais. A minha opinião é que não deve haver a liberação. Porque vai estar incentivando o pessoal a usar uma droga ilícita, que hoje é considerada uma droga ilícita ainda, Na tua opinião, a descriminalização do uso da maconha, ela ajudaria de alguma forma a diminuir o tráfico de drogas? Com certeza que ela ia quebrar 50% o braço da droga. E com a legalização também, essa repressão, esse dinheiro que as pessoas gastam para reprimir ou para combater, ele podia ser invertido em outras coisas, como saúde. Certamente uma outra rede econômica vai se formar, agora não mais na ilegalidade, talvez uma indústria, assim como você tem a indústria do cigarro, a indústria da bebida, a indústria dos psicofármacos. Há nos Estados Unidos mais ou menos 500 mil pessoas presas porque usaram maconha ou cocaína. Na sua imensa maioria são negros e pobres, estão na cadeia. E na cadeia aprendem outros crimes, porque são consumidores. Não adianta proibir, porque quanto mais proibir, pior é, O negócio é conscientizar, tentar, ajeitar as pessoas, tentar
melhorar tudo. Prevenir para que não se tenha mais usuários, seria isso? Sim, e é difícil, né? Porque do jeito que tá, cada cantinho que passa tem um, tem dois, tem três. Certamente, quem chega nas drogas pesadas pode até passar pela maconha, mas não significa que todos façam isso. Então, você tem pessoas que usam de forma esporádica, assim como usam de forma esporádica a bebida, que é uma droga lícita. Não sou a favor de liberar. Teria que ter prevenção, políticas públicas e apoio a essas pessoas que estão se encontram nesse estado. A descriminalização é uma parte disso. No Brasil já está descriminalizado. Aqui na lei nossa diz o seguinte: se você for pego com uma pequena dose, você não necessariamente vai para a cadeia. Só que quem resolve aqui é a polícia, o arbítrio. Isso não pode. Porque aí você tem a extorsão possível. Eu acho que tinha que proibir sim, porque já proibindo, já está desse tipo, imagina sem a proibição. Os usuários deveriam então ser punidos pelo uso da maconha? Sim, porque se agora já está assim, imagina se não proibir, como é que vai ser? Mas tem que fazer campanha para reduzir o consumo. E nós sabemos que o consumo está aumentando. Né? E a classe média consome. Tem que mostrar à classe média que ela está financiando o contrabandismo. Isso é considerado uma doença. Você não pode pôr na cadeia uma pessoa que está doente. No futuro nós vamos olhar para isso e dizer, olha que absurdo que eles faziam no passado. Pegavam uma pessoa que usava droga e trancavam na cadeia. E é importante que o debate sobre esse tipo de tema aflore, para que se possa falar sobre, para que a gente possa discutir, enfim. Né? E até conhecer os lados, os argumentos, enfim. É importante que se fale sobre aquilo sobre o qual nunca se foi falado, ou sobre o qual se silenciou durante muito tempo. Certamente. Em Caxias do Sul, um grupo se manifesta contrário à descriminalização da maconha. Por telefone, nossa equipe conversou com o coordenador do movimento, Jonas Ramos. Ele só não apareceu na reportagem justamente porque está na cidade de São Paulo para participar da caminhada contra a liberação da maconha, que acontece neste domingo na Avenida Paulista. Com esta série de reportagens, nosso objetivo foi de alertar a sociedade para um problema de saúde pública com graves implicações sociais, incluindo os provocados por drogas lícitas, como o álcool, considerado por muitos psicólogos especialistas em dependência química como a pior de todas as drogas. Hoje ficamos por aqui. Uma boa noite para você, um excelente final de semana e a gente se vê na próxima segunda-feira.